Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 13 de novembro de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será Jeremias capítulo 51, posteriormente leremos Hebreus capítulo 9. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nos concede com vida, saúde e o desejo, ó Pai, de estarmos mesmo buscando mais do Senhor através da leitura da Tua Santa Palavra. Nos dê, ó Deus, o discernimento que precisamos para esta leitura de hoje e nos oriente, Pai, de maneira tal que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, vamos para a leitura sem mais delongas. Jeremias capítulo 51, o poder e a queda da Babilônia. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruíde todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer.
não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini, Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-se-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada, ainda um pouco e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor: eis que plearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles enganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam um sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita nem passa por ela, homem algum. Castigarei Abel na Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações.
Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, noutro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era o camareiro mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegarás à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Hebreus, capítulo 9. Os ritos e ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia,
não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Encerramos nossa leitura por hoje. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia no caminho em que deves andar. Isaías capítulo 48, versículo 17. Agora vem comigo e vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 13 de novembro. Bora lá.
Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 13 de novembro de 2025. Parabéns aos casais que comemoram hoje mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 13 vai para o Milton Dias, lá em Brasília, Distrito Federal. Para o Valdivino Alves, lá em Goiânia, Goiás. Para o Adelino Freitas, em Tuiutaba, Minas Gerais. Para o Marcos Silas, em Uberlândia, Minas Gerais. Para o Evaldo Marinho, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. E para a única mulher dos aniversariantes aqui, a Helena Assis, lá em Anápolis, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, por concederes mais um ano de vida ao Milton, ao Valdivino, ao Adelino, ao Marcos Silas, ao Evaldo e à Helena Assis, Pai. Rogo, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, suas dádivas especiais de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Pai querido, também eu clamo ao Senhor por aqueles que ainda não te servem, Pai, por aqueles que ainda não reconheceram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que o Senhor os incomode, Pai, e que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que já te servem, que te buscam, Pai, que sejam fortalecidos pelo teu poder e pela força do Senhor, em nome de Jesus. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada um deles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos